Uma boa noite a todos. A última vez que eu estive aqui, nós meditamos no Salmos 145. Hoje não vai ser diferente. Nós meditaremos no Salmo 145. Só que não nos mesmos versículos, né? Nós meditaremos nos versículos seguintes. Se eu não estiver enganado, nós meditamos do versículo 1 ao 7. Hoje nós meditaremos nos versículos 8 até o versículo 21. Salmos 145, versículos 8 a 21. Bom, nós começamos falando fazendo uma pergunta, na verdade, né? Você conhece, se nós conhecemos, ou se somos fanáticos, né? Se nós somos fanáticos por alguma coisa, ou conhecemos alguém que é fanático. Geralmente a pessoa, quando é fanático, né? Se você não sabe se você é fanático, é só observar algumas características, né? Geralmente, quando você é fanático por algo, você é apaixonado por aquilo, você gosta daquilo, você fala sobre aquilo, você consome aquilo, né? Consome comendo, ou visualizando, né? Então, de várias formas, facilmente comentamos sobre as coisas que nós somos apaixonados, que nós gostamos. E temos prazer, né? Nós até mencionamos que uma pessoa que é apaixonada por algo, que é fanático por algo, ele facilmente fala, independente de quem seja. Ele chega para uma pessoa desconhecida, uma pessoa que ele nunca conheceu na vida, e ele, por exemplo, né? Nós falamos do futebol, né? Brasil, nação, país do futebol, né? Temos aqui muitos, no Brasil, né? Não sei se aqui nós temos, mas no Brasil nós temos muitos fanáticos por futebol. E, ou seja, as pessoas falam de futebol assim como se fossem amigos de muito tempo. Aí você vai ver, conheceram ali agora, naquele momento. O cara conhecendo naquele instante. E de repente eu estava falando de futebol assim, de um jeito como se fossem amigos há muito tempo. Então, irmãos, é assim que realmente acontece na vida das pessoas que são apaixonados por algo. E a minha pergunta, né? Eu vou fazer uma outra pergunta. Por que você não é fanático? Por que você não é fanático? Talvez porque você não é apaixonado por algo. E a palavra de Deus, o capítulo que nós estudamos, nos mostra que nós temos motivos o suficiente para sermos apaixonados por algo, sermos fanáticos por algo. Nós iremos meditar em um texto de um fanático. O salmista Davi, ele é um fanático por Deus. E ele mostra o motivo pelo qual ele é fanático e o motivo pelo qual nós também poderíamos ser fanáticos por Deus, apaixonados por Deus. Falar de Deus em todo instante, a todo momento, para quem for a pessoa, sem nenhum obstáculo, sem nenhuma dificuldade. Então, você não vai, né, ver no texto aqui falando que Davi era fanático. Não tem aqui uma palavra falando que ele é fanático, mas as características do texto, do que ele fala, como ele descreve, é de uma pessoa fanática, uma pessoa que ama, é apaixonado por aquilo. E no caso dele, por aquilo que ele fala, que é Deus, que é o Deus o qual ele serve. E nós vimos, né, semana passada não, desculpe, nós vimos a última vez que Davi tinha motivos para falar de Deus, de ser apaixonado por Deus, porque o Deus o qual ele serve era um Deus grande. Um Deus acima de todas as coisas. Davi, sendo rei, ele reconhecia a grandeza de Deus. As pessoas olhavam para ele e falavam assim, meu rei grande. Ele falou, não, grande é Deus. É como se ele fizesse isso, tá? Grande é Deus, eu não. Deus é grande. Ele chamava Deus de grande, era apaixonado por Deus porque as obras de Deus eram grandes. São grandes, né? Por causa das suas obras. E por isso ele se propôs a louvar a Deus pelos séculos dos séculos e para sempre. Todos os dias. Isso é característica de uma pessoa fanática, uma pessoa apaixonada por Deus. E se Deus é o nosso Deus, se o Deus de Davi é o nosso Deus, irmãos, nós também temos motivos para sermos
fanáticos por Ele, sermos apaixonados por Ele, falarmos dele todo instante para quem for, independente das barreiras impostas, deveríamos. Temos motivos para isso. E aqui eu gostaria de continuar falando sobre essas características os quais o salmista cita, lembrando que ele repete, né, algumas coisas, fala novamente várias vezes sobre as obras de Deus, sobre louvar a Deus para sempre. Então, não tem uma ordem, né? É bem repetitivo. É como se fosse realmente um fanático falando. Ele não está preocupado aqui com as palavras. Ele só quer falar. Só quer falar. Às vezes você, quando é apaixonado demais, né? Quando os jovens estão apaixonados, fala besteira, né? Não estou dizendo que o Davi está falando besteira, tá? Não me entendam mal, por favor. Mas os jovens, quando estão apaixonados, falam besteira. Eu falei muitas besteiras. Mas não me arrependo, não. Mas Davi, aqui no texto, não tem uma ordem, né? Geralmente a gente pega alguns textos, tem uma ordem. Esse aqui, a gente percebe que ele repete muitas coisas. Então, nós iremos ler alguns versículos e meditar em alguns deles. Versículos 7 e 8, inicialmente, né? Nós iremos ler e meditar. Nós vemos Davi falando que nós temos motivos para louvar a Deus por causa da sua misericórdia, por causa da sua graça. Nós acabamos de cantar um hino que fala sobre exultação. E o que nos leva, naquele hino, o que nos leva à exultação, à grande alegria, a louvar a Deus, a glorificar a Deus? A sua graça. A sua graça demonstrada em Cristo Jesus, na salvação de Cristo Jesus. E aqui Davi louva a Deus reconhecendo essa graça, reconhecendo essa misericórdia de Deus para com ele. Quando ele cita assim, piedoso, versículo 8, piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para conosco e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Na minha Bíblia tem aqui uma indicação, né, um versículo, Êxodo 34. Provavelmente quem fez a tradução entende que Davi está fazendo uma citação de Êxodo, capítulo 34, versículo 6, que realmente tem uma grande relação, né? Lá diz assim, Êxodo 34, versículo 6, fala-se, passando, pois, o Senhor perante ele, clamou, aqui no caso seria Moisés, o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. Irmãos, esses versículos, né, esse de Êxodo, esse citados por Davi aqui no Salmo 145, eles mostram uma natureza de Deus a qual nós podemos enxergar em toda a Bíblia. De um Deus que quer que as pessoas se aproximem dele. Que quer que as pessoas se acheguem a ele. A palavra de Deus nos mostra que Deus não é somente aquele que quer ser amigo nosso. Mas vai muito mais que isso, né? Ele tem compaixão de nós, misericórdia de nós, mesmo nas nossas fraquezas. A gente faz amizades, eu não sei vocês, né? Mas às vezes eu tenho pouca paciência com os amigos. Faço uma amizade com as pessoas, quando elas começam a pisar muito no calo, eu já deixo de ser amigo rapidão. Não tenho muita paciência. Não tenho... Sou péssimo em amizades. Não tenho muita paciência, não gosto muito de grude. Então, eu... Não dá nem para comparar, né? Nós, com a reação de Deus. Deus nos convida para próximo dele, para termos um relacionamento com ele, mas vai mais além. Mesmo quando nós pisamos na bola, mesmo quando nós pecamos contra ele, Deus se compadece de nós, Deus tem misericórdia de nós. Deus é piedoso. Irmãos, isso é um conforto para um pecador. Talvez eu e você não desfrutamos aquilo que nós acabamos de cantar como deveríamos,
Nós não desfrutamos dessas verdades, não nos regozijamos quando nós vemos versículos como esse, descritos aqui por Davi. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Sabe por quê? Porque nós não nos arrependemos como Davi. A Bíblia descreve que Davi, ele é um homem que realmente se arrependia no pó e na cinza pelos seus pecados. Quando ele cometia pecado, e ele se arrependia verdadeiramente, aquilo doía nos seus ossos, doía na sua vida. Então, quando ele tem essas verdades de que Deus é um Deus piedoso e misericordioso, isso conforta. Isso conforta a vida dele. Em saber que Deus não vai puni-lo por aquele pecado. Deus está pronto a perdoá-lo por isso. Mas, se nós não temos essa mesma disposição para o arrependimento como Davi tinha, em sofrermos por causa do pecado, em clamarmos a Deus, dificilmente essas verdades vão mexer com nós. Elas não vão falar tão forte nas nossas vidas como falava com Davi. Aquilo que cantamos, talvez nem observamos o que cantamos. Mas é uma grande verdade. Essa verdade, irmãos, ela está descrita em toda a Escritura. Muitas pessoas têm uma visão errada de Deus. De um Deus que está com... Aquele negócio da choque é tase. Está com tase ali, tipo, pronto para te dar um choque toda vez que você cometer pecado. É essa visão que muitas pessoas têm de Deus. Vou cometer um pecado, Deus vai me dar um choque. Não. Sabia que não? Sabia que a Escritura nos mostra outra forma? Que Deus está pronto a nos perdoar se nós nos arrependermos verdadeiramente? Que Deus foi a um extremo, sabe? O extremo de não poupar nada para poder ser justo e misericordioso para comigo e você, perdoando os nossos pecados, fazendo com que os nossos pecados recaíssem sobre o seu Filho Jesus Cristo. Deus foi a um extremo para perdoar os nossos pecados. É esse Deus que nós servimos. Um Deus que quer que nós nos acheguemos a Ele. Piedoso, misericordioso. Mesmo sendo santo e justo. Deus deu Cristo Jesus como sacrifício pelos nossos pecados. Irmãos, se nós cremos nisso, se nós cremos em Cristo, se nós cremos nessa misericórdia, nesse amor de Deus, nós nos comportaremos como loucos, como tolos, se nós não formos de encontro a esse Deus e louvá-lo como deveríamos louvá-lo, como Davi louvava. Aqui nesse texto, Davi também nos mostra que nós devemos louvar a Deus por causa do seu reino, do seu, como ele descreve, né, no versículo 13. Não, desculpe. Versículo 12, né, o seu reino magnificente, né? Glória e a glória e a magnificência do teu reino. Vamos ler aqui os versículos 10 a 13. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio dura em todas as gerações. A palavra de Deus, em especial os Salmos, está recheado de versículos que fala da grandeza de Deus, da grandeza do reino de Deus. E que esse Deus está assentado no seu alto, no seu sublime trono,
soberano sobre todas essas coisas. Tem um Salmo 103, versículo 9, versículo 19, desculpa, lá fala assim: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Salmos 115, versículo 3, lá diz: mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Independente do que as pessoas pensam e do que muitas vezes nós achamos, Deus está de forma reinante, sentado no seu alto, sublime trono e reinando sobre todas as coisas. Nós estudamos recentemente sobre a soberania de Deus e essa é uma verdade que deve estar na nossa mente e no nosso coração. Deus reina sobre todas as coisas. Davi, e não somente Davi, mas todos os homens na história bíblica, eles criam piamente nessas verdades e viviam essas verdades, na dependência desse Deus soberano. Por mais que as pessoas se levantem, irmãos, nós vivemos épocas difíceis, assim como muitos cristãos no passado também viveram épocas difíceis, onde pareciam que os gentios, né, os ímpios, estavam reinando sobre o mundo, sobre as coisas, né? Que Deus como se Deus tivesse perdido o controle das coisas. Mas o Salmos capítulo 2, versículos de 1 a 4, lá diz que Deus rirá dessas pessoas que se levantam contra o seu ungido. Lá em especial fala do Messias. Deus rirá dessas pessoas que se levantam contra. Deus zombará deles. Porque nada sai do controle da vontade de Deus. Todas as coisas acontecem mediante a sua vontade, mediante a sua permissão. Nada foge do seu propósito. Tudo o que ele determinou, essas coisas vão acontecer. Elas acontecem e vão continuar a acontecer. Deus é esse Deus que está assentado no seu trono. E tem um outro salmo que Davi cita, né? Que isso já é uma citação e uma promessa da volta de Cristo, da volta do nosso Senhor, quando ele fala lá em Salmo 110, versículo 1, ele fala assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Esse versículo dá a entender que Deus não colocou ainda todos os inimigos por escabelo dos pés de Jesus, mas haverá um momento em que isso acontecerá. E Jesus voltará, o nosso grande rei voltará. E voltará para reinar de forma plena sobre os seus e sobre tudo e todos. E, irmãos, esse é o reino no qual nós fazemos parte hoje. E a melhor coisa que pode acontecer na vida do crente, para ele ter uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, é estar sujeito a esse rei. É estar sujeito à vontade de Deus. É dessa forma que nós glorificamos a Deus, dessa forma que nós glorificamos a Cristo e nós vivemos bem. Nós, por mais que busquemos em toda a palavra de Deus, nós não encontramos, né? E não encontraremos nenhum homem ou mulher que foi fiel a Deus por toda a sua vida e se arrependeu de ter feito isso. Ou foi uma pessoa sem paz por ter feito isso. Foram pessoas que sofreram. Foram pessoas que passaram por martírios, que pessoas passaram por grandes aflições por isso. Mas tinham paz. As pessoas falam, né? Para nós sabemos o que é bom, nós temos que conhecer o que é ruim. Talvez nós não sabemos o que é paz porque nós não conhecemos guerra. Talvez a questão da paz que se declara na palavra de Deus, nós não temos muita preocupação com ela porque
nós não nos consideramos em guerra com Deus em nenhum momento das nossas vidas. Eu não estou dizendo que estamos hoje. Pela graça de Deus, nós não estamos. Nem todos estamos. Mas, irmãos, o que Deus nos promete, mediante a sua graça, é paz. E essa paz, a palavra de Deus nos mostra que ela não está condicionada às coisas dessa vida. Por isso que nós podemos ler toda a Escritura e ver homens e mulheres que tiveram suas vidas tiradas por causa de Cristo, por causa do Evangelho, por ser fiéis a Deus, mas que continuaram em paz com Deus, em paz consigo mesmos. Porque tinham um relacionamento com Deus. Porque reconheceram o que é ter rebelião contra Deus, o que é estar em guerra contra Deus. Davi louva a Deus por este reino. E o que nós devemos, irmãos, fazer nas nossas vidas é certificar de que nós estamos sujeitos a esse rei. Que a nossa vida é em sujeição a Deus, é em sujeição aos seus ensinamentos, em sujeição à sua palavra. É uma vida em dedicação ao Senhor. Davi também nos mostra que nós devemos louvar a Deus porque Ele é bom, porque Ele cuida de nós. Versículos 14 a 20, ele fala assim: o Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a tua mão e fartas os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. Esses versículos, irmãos, eles transbordam a graça de Deus, no sentido da sua bondade, na sua beneficência, de tudo o que Deus faz para nós. E é interessante a forma como Davi destaca aqui a bondade de Deus, né? Quando ele fala que Deus abre as suas mãos e farta os desejos de todos os viventes. Ele está indo além dos homens, além das pessoas, percebe? Ele não está falando somente de homens e mulheres que estão sendo sustentados por Deus, ele vai além, ele fala aqui de toda a criação, de todos os viventes. Ele fala aquilo que Jesus fala, né? Lá em Mateus, capítulo 6, fala que se Deus cuida dos pardais, dos pássaros, cuidará muito mais de vós, dos filhos. É isso que Davi está citando. Deus cuida, Deus abre a sua mão para cuidar de toda a criação, de todos. Lembrando novamente, né? Quem escreveu isso era um rei, um homem que tinha muitas riquezas. E ele reconhecia que tudo aquilo que ele tinha foi Deus que deu para ele. Deus que saciava os seus desejos, as suas vontades, as suas necessidades, eram dadas por Deus. E Deus cuida, irmãos, de todo aquele que o teme. Deus levanta quando cai, Deus levanta quando está abatido, Deus ajuda dando o mantimento necessário, Deus cuida daqueles que o temem, daqueles que são seus. Não somente isso, mas aqui nos versículos seguintes, né? Versículo 18 e 19, esses são dois versículos dos quais nós poderíamos muitos são os versículos dos quais nós deveríamos decorar, né? Mas eu estou citando esses dois aqui por nós estarmos num culto de oração. E eles têm uma relação muito grande com isso. Quando ele fala assim, perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em verdade.
Ele cumprirá os desejos dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Essas são verdades as quais Deus diz na sua palavra, que Ele está perto de todos aqueles que o invocam. Quando nós oramos a Deus, nós temos preocupação se Deus está perto? Essa é a nossa preocupação no momento que nós estamos orando? Se Deus está perto? Porque é isso que a palavra diz. Quando nós oramos em verdade, Deus está perto. Deus está perto para nos ouvir. Eu não sei vocês, mas eu tenho grande dificuldade de falar com as pessoas em longa distância. Eu não consigo, né? Se eu for gritar para a pessoa lá do lado, vai parecer que eu estou brigando com ela. Então, eu prefiro me aproximar da pessoa. Né, faço questão de correr até ela e falar perto dela e ela me ouvir. As nossas orações são isso. Nós falamos com Ele, não precisamos gritar para Deus. Nós falamos com Ele e a passagem diz, a palavra de Deus diz que Ele está próximo. Quando nós buscamos em verdade. Quando nós oramos em verdade. Eu gosto, às vezes, eu gosto muito de oração, falar sobre oração. Vocês já perceberam isso, né? Sabe por quê? Porque eu sou péssimo em orar. Eu vejo a necessidade de melhorar nas minhas orações, de Deus aumentar a minha fé, Deus me ensinar a orar, saber falar em oração. Deus me dá o sentimento verdadeiro na oração. Às vezes as nossas preocupações é como as pessoas estarão ouvindo as nossas orações, né? Mas eu estou orando para quem? Se a minha preocupação é se as pessoas estão ouvindo, o que elas vão achar da minha oração. Se a minha preocupação é atingir as pessoas, eu estou falando com quem? Na minha oração. Consequentemente, talvez eu não esteja orando em verdade. E Deus não estará perto para ouvir. E aquela oração será uma oração vã. Irmãos, eu acho muito importante a questão da oração. Eu vejo a minha fraqueza em relação à oração, o quanto eu preciso orar mais. E não só orar mais, mas ter uma motivação certa em relação à oração. Saber o porquê eu oro e para que eu devo orar e para quem eu estou orando. Davi tinha isso aqui e isso era um conforto. Era um conforto para ele. Ele, quando orava, ele não tinha preocupação se as pessoas estavam ouvindo. Ele simplesmente, a preocupação dele é se Deus estava ouvindo. E essa verdade é confortante para o seu coração, para o coração de Davi, porque ele, orando, ele sabe que mesmo orando baixo ou sem falar nada, mas com o seu pensamento, Deus está ali ouvindo. E ele cumprirá o desejo dos que o temem. Ouvirá o seu clamor e o salvará. Irmãos, todos aqueles que se preocupam em fazer uma oração verdadeira, consequentemente, são pessoas que temem a Deus. São pessoas que respeitam, amam e temem, têm temor, medo de Deus. Eu gosto de ver os dois lados desse temor, sabe? Tanto a questão do medo como do respeito. E a pessoa que teme a Deus, ele sabe pedir a Deus. Ele sabe o que pedir. Você quando teme, você quando respeita alguém, você sabe como se dirigir a este alguém, a essa pessoa, e você sabe o que você vai falar. Você mede as palavras. Você mede aquilo que você vai pedir. Você se preocupa com isso. Quando você teme e respeita alguém. Agora, se você não respeita, você fala qualquer coisa. Você não presta nem atenção no que você está falando. É dessa forma que nós agimos. Mas com Deus não deve ser assim. E ele
ouve, né, o nosso clamor e nos salvará. Deus atenderá o nosso clamor, as nossas necessidades e nos salvará. Irmãos, Deus demonstra a sua graça a nós, tanto nos benefícios como nos livramentos dos malefícios. Não sei se vocês entenderam o que eu falei aqui. A frase, né? Mas acho que ficou claro, né? Às vezes, nós ficamos focados muito nos benefícios, né? Como se a nossa vida fosse uma desgraça. Uma desgraça só. Se acontecesse coisa ruim, a gente só precisamos de coisas boas. Só de benefícios e mais benefícios. E não enxergamos os livramentos dos malefícios, das coisas ruins que Deus nos livra constantemente. Constantemente Deus nos livra de coisas ruins. E nós nem percebemos. Nós andamos em trânsito, pessoas se acidentam e pessoas morrem no trânsito. Nós lidamos com pessoas às vezes se tornam violentas e matam umas às outras. Nós vivemos num mundo, irmãos. Se você olhar, se você parar, gastar o seu tempo para ficar na frente da TV assistindo esses programas que jogam sangue na TV, você não vai ter coragem de sair de sua casa. Porque é tanta coisa ruim que acontece que é capaz de a gente ficar traumatizado, não conseguir sair de casa por causa de muita coisa ruim. Não são mentiras, são verdades. E estamos sujeitos a todas essas pessoas, essas coisas ruins, e Deus nos livra de muitas delas. Quando alguma coisa ruim acontece, por permissão de Deus, há um propósito. E como a palavra de Deus diz, nós devemos dar graças por passar por uma tribulação, por algum momento difícil. Porque Deus está nos provando e Deus quer o nosso crescimento, Ele quer o nosso bem, Ele quer que nós venhamos a crescer. Então, irmãos, se tem 2 versículos no nosso texto hoje que eu gostaria, que seria bom que nós decorássemos, tivéssemos na nossa mente, no nosso coração, seriam esses 2 versículos. Perto está o Senhor, de todos os que o invocam. Então, quando nós estivermos orando a Deus, tenhamos em mente que Deus está perto, ou pelo menos Ele deve estar perto. Então, devemos orar em verdade, invocá-lo em verdade, de coração. A minha mente, o meu coração, o meu pensamento, ele deve estar focado nisso. Somente nisso. Versículo 20, né? Fala assim: o Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. Bom, esse versículo também é um versículo muito confortante, né? Deus guarda a todos os que o amam. Percebe que você temer a Deus, tanto ter medo como ter respeito, não o impede de amar a Deus? Pelo contrário, nós amamos, porque sabemos que Ele é e temos medo e respeitamos. Então, por isso amamos. Como o salmista diz, o Senhor guarda a todos os que o amam. Deus guarda. Irmãos, eu não sei vocês, eu tenho uma grande preocupação com a minha casa. Não com os bens materiais, com as coisas que tem ali, eu não tenho preocupação com isso. Mas com os bens físicos das pessoas que moram ali. A minha esposa sabe disso, meus filhos talvez não. Mas eu tenho grande preocupação. Eu já até tive pesadelo por causa disso. De alguém entrar na minha casa, eu estando lá com a minha família. A pessoa pode entrar lá, eu não estando, dou graças a Deus quando eu chegar por isso. Mas eu estando, eu tenho uma grande preocupação. Uma grande preocupação. E aí eu tento fazer a minha parte, né? Eu tento lá trancar as portas e tal, e fechar, verificar isso e aquilo, papapá, achar que está tudo seguro para me dormir. Eu me sinto guardado ali. Isso me traz
paz, tranquilidade naquele momento. E eu consigo dormir. Agora, se eu fico incomodado, se alguém, às vezes eu cutuco nela, não vai, eu tenho que ir, fechar a janela. Se eu não consigo dormir enquanto eu não vou lá. Porque eu não me sinto guardado, protegido ali. Eu e minha família das coisas de fora. Isso me preocupa. Irmãos, Deus nos guarda. Eu sei que tudo o que eu faço é vão se Deus não guardar. Se Deus não guardar, tudo o que eu faço, posso colocar alarme, posso colocar câmera, o que for, cerca elétrica, concertina, fazer uma prisão, vai ser em vão. Mas eu devo buscar esse conforto de ser guardado por Deus. Uma passagem, quando eu li esse versículo, uma passagem que eu lembrei é aquela do joio, né? Uma parábola do joio. Jesus conta que o Senhor ele manda os homens semear o trigo, né? Aí vem o inimigo e semeia o joio. Aí o joio começa a surgir no meio do trigo. Aí os servos falam assim: Senhor, quer que nós tiremos o joio? Ele falou: não, deixa crescer, depois a gente vai tirar para não arrancar o trigo também. O joio, arrancar o trigo, né? Aí, quando cresce, aí ele manda os ceifeiros ir lá e tirar o joio. Mas sabe o que ele faz com o joio? Ele pede para fazer fardos para lançar fora, jogar no fogo. Mas sabe o que ele faz com o trigo? Ele guarda. Ele coloca no seu celeiro. Porque aquilo é valioso para ele, é precioso para ele. Sabe o que Jesus compara com isso? O reino dos céus. Eu e você que cremos em Cristo, estamos guardados por ele. Nós somos, irmãos, como se fosse um troféu de Jesus Cristo. Precioso. Conquistados pela sua obra, pela obra magnífica que ele fez na cruz do Calvário. Então nós estamos guardados como algo precioso dele. Algo que ele conquistou, que tem valor. Se nós temos valor, ele está de olho em nós, ele está nos guardando, ele está preocupado conosco. Por isso que fala, Deus guarda a todos que o amam. Mas os ímpios, como o joio, né, que eu acabei de citar, eles serão destruídos. Serão lançados no fogo. Aqueles que não se preocupam com Deus, na verdade, se levantam contra Deus. Deus não se preocupa com eles, Deus não os guarda, Deus não os protege. Deus tem algo preparado para eles. Isso, irmãos, deve trazer conforto. A gente deve dormir em paz. Muitos homens na história e mulheres dormiam em paz porque eles tinham isso em mente. Que Deus os guardava. Que eles eram preciosos para Deus. Por mais que o ímpio crescesse, se desenvolvesse, por mais que o ímpio conquistasse muitas coisas, por mais que parecesse que o ímpio estava reinando nesta vida, eles tinham paz porque eles confiavam que estavam guardados por Deus, protegidos por Deus. Por isso, irmãos, como Davi disse, nós temos motivos. No versículo 21 ele repete, nós temos motivos para louvar a Deus. E como ele Davi, frequentemente, ele se colocava a fazer. Como ele fala aqui, ó, a minha boca, versículo 21, falará o louvor do Senhor. Ele fala no versículo 1, né? Eu te exaltarei. Versículo 2, cada dia te bendirei. Em outros versículos ele fala também das pessoas, né? Nesse versículo ele fala, né? Ele fala assim, e toda a carne louvará o seu santo nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Nos Salmos, irmãos, é cheio de versículos, de salmos, né? Onde os salmistas, tanto Davi como outros, eles louvam a Deus. E o interessante em tudo isso é que muitos deles, quando estavam louvando a Deus, eles estavam passando por grande aflição em suas vidas, por grandes dificuldades.
Então, independente, a palavra de Deus nos mostra nesse texto e em muitos outros, que independente da circunstância que nós estamos passando, nós temos motivos para louvar a Deus. Mesmo se estivermos sofrendo, nós temos motivos para louvar a Deus. Se estivermos enfermos, se estivermos com algum problema financeiro, com algum problema emocional, seja qual for, nós temos motivos para louvar a Deus. Basta nós conhecermos a Deus, conhecermos esse Deus, meditarmos na palavra de Deus, como o salmista fazia, né? Ele cita muitas coisas aqui, as quais, assim como o Êxodo que nós lemos, outras passagens descreve que ele estava lendo o Velho Testamento, lendo lá o Pentateuco, né? A lei. E ele descreve a grandeza de Deus citando coisas da criação. Então, irmãos, que Deus nos ajude a tomarmos essa mesma posição de Davi, louvar a Deus por todas as coisas, por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele faz para nós e para os outros. Que nós possamos nos esforçarmos para sermos fanáticos por Deus, assim como eles eram. Eu não sei, né, não sei se você já viu as pessoas lá fora, né? A gente às vezes via pessoas na praça e falando, né, com a Bíblia na mão e falando. Sabe um termo que a gente usava para eles? Fanáticos. É um elogio, sabia? Você não está menosprezando com essa palavra, você está elogiando ele. Ser fanático por Deus não é ruim. Não sei o que essas pessoas pregavam, não parava para ver. Mas esse era o termo que nós usávamos. Talvez na época de Davi, muitos olhariam para ele e falavam, você é fanático. Talvez a mulher dele, quando viu ele, né, dançando porque a arca estava voltando para o povo de Israel, provavelmente ela falou, você é um fanático. Irmãos, que as pessoas olhem para nós e falem assim, você é um fanático pela sua religião. Deus abençoe a sua palavra, obrigado pela atenção.